Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler o verso 20 e o verso de número 21. Colossenses, capítulo 3, verso 20 e 21. Vamos ler a uma só voz, todos juntos. Colossenses, capítulo 3, do verso 20 e 21, que nos fala de um modo resumido aí das instruções que o apóstolo Paulo traz em relação à família. Diz assim, todos juntos, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, de certa forma, Paulo sintetizando, a prática do ensino de Êxodo, capítulo 20, sobre o quinto mandamento. E eu convido, então, você a abrir mais uma vez comigo, lá em Êxodo, capítulo 20, o verso de número 12, que trata aí do quinto mandamento, Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então já há 2 semanas nós temos estudado um pouquinho sobre o quinto mandamento, e vimos, dentro de algumas questões que nós pontuamos no primeiro dia, o que significa honrar no quinto mandamento, se esse honrar ou esse mandamento de honrar é apenas a figura do pai e da mãe. Quando meu pai não são crentes, eu devo honrá-los mesmo assim? Se eles são crentes, mas desejam uma prática errada da minha parte, eu devo honrar ou não ao Senhor? O que significa em relação ao adendo do mandamento? Para que se prolongue os teus dias, isso se trata de uma promessa, de uma recompensa, de uma consequência. E, por fim, qual que é a moralidade ou o princípio moral envolvido nesse mandamento, uma vez que estamos tratando da lei moral. Não como perspectiva salvífica, mas como demonstração da nossa própria obediência, do nosso louvor ao Senhor, nosso Deus. Então já começamos a tratar sobre isso, falamos o que significa o verbo honrar, vimos que o termo, no hebraico, ele tem um significado totalmente mais amplo do que simplesmente honrar. E aí vimos pela sequência de versos bíblicos que o entendimento é honra e respeito, ao mesmo tempo é submissão, é obediência e honra, não só com os pais, mas para com toda e qualquer autoridade constituída. Então, nesse sentido, honrar é muito mais que apenas dar reconhecimento, mas exige uma prática de vida que demonstre o nosso respeito, a nossa obediência, a nossa submissão e redunde, inclusive, glória às autoridades que o próprio Deus estabeleceu sobre nós. E aí nós vimos também, na semana passada, o significado sobre a expressão pai e mãe, no quinto mandamento, o entendimento que a Bíblia apresenta sobre tudo isso. Vimos alguns versos bíblicos que mostram que a Bíblia utiliza o termo pai e mãe não só para a figura dos progenitores, mas também para todos aqueles que, de certa forma, são investidos de autoridade. Então, isso já amplia a questão da aplicação do quinto mandamento. Ainda dentro do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 125, que é o que nós vamos trabalhar aí, diz: por que são os superiores chamados de pai e mãe, dentro de um contexto geral das Escrituras? Então, o próprio Catecismo vai dizer assim: os superiores são chamados de pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações
e para levar os inferiores a cumprir os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem os seus pais. Então a Bíblia dá o título de pai e mãe, não só para os progenitores, mas para todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que haja uma relação mesmo paternal e filial daqueles que estão investidos de autoridade, para que hajam em relação aos inferiores de uma maneira paternal e, ao mesmo tempo, para aqueles que estão numa posição de inferioridade ou debaixo da autoridade de alguém, possa também exercer essa função considerando, né, ou honrando, respeitando aquele que está numa posição de autoridade, como se fosse o seu pai ou sua mãe. Nós vimos isso de um modo mais claro quando Paulo escreve a Timóteo, né, de como que ele deveria tratar com as várias classes de pessoas dentro da igreja, sempre tratando com essa respeitabilidade, essa postura de honradez e de buscar realmente glorificar a Deus através do trato, seja com aqueles que estão em uma posição de inferioridade ou uma posição de superioridade. Então a Bíblia apresenta que devemos honrar várias classes de pessoas. Vamos focar então quais classes seriam essas. Primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção, 1 Timóteo capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha lá. Primeira Epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 5, verso de número 17. Nós temos aqui um exemplo, né, da responsabilidade daqueles que têm autoridade eclesiástica. Então vai dizer, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Né? Então a ideia das autoridades eclesiásticas, aqueles que exercem função de ensino ou a função pastoral dentro de um contexto de igreja, devem então ser considerados aí dignos de honra, né? Não só na perspectiva do respeito, mas aqui de um modo mais específico até no reconhecimento de um modo geral. Ainda aqui em 1 Timóteo, ainda no capítulo 5, o verso 3, voltando aí para o verso 3, nós encontramos também a seguinte indicativo, né? Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. A ideia, não só pelo fato de serem viúvas, né? E terem que ter o aval e o acolhimento da igreja, mas pela posição de serem mulheres casadas, né? Que provavelmente já formaram sua família, e que agora, por conta de uma situação, perderam o marido, então se colocam nessa situação de viuvez, mas deve se respeitar. A ideia também é a ideia de alguém com uma idade, pelo menos em tese, mais avançada, então aponta também para a ideia dessa honrar aqueles que são mais velhos do que nós, né? Que é um princípio que a própria palavra do Senhor nos apresenta nesse sentido. Um outro texto que apresenta outra classe de pessoas que devem ser honradas, Filipenses, capítulo 2, verso 29. Aqui o contexto um pouquinho maior, né? Talvez o contexto para que você entenda, né? Ele vai desde o verso 19, mas para que você possa compreender, eu vou ler aqui para que os irmãos compreendam todo o contexto. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai.
Este, com efeito, é quem espero enviar. Então, logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e tenhais, e eu tenha menos tristeza. E aí o verso que eu quero chamar a atenção, que diz, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e que mais? E honrai sempre a homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Então, tanto de um modo mais específico, falando de Epafrodito, né, mas também citando um pouco antes sobre Timóteo, a ideia de honrar pessoas que exercem a liderança e que servem a igreja, e que servem o Senhor, pessoas que são exemplos, devem ser, então, dignas de honra, e devemos honrar essas pessoas que agem corretamente em prol do reino, em prol do evangelho, em prol do trabalho, em prol do avanço do evangelho de Cristo Jesus. Então veja que a palavra do Senhor, embutida aqui no 5º mandamento, né, de honrar pai e mãe, traz como bagagem essa prática de honrar todos aqueles que são dignos realmente de serem honrados, seja por uma posição de autoridade, seja pela idade avançada, seja pelo exemplo de fidelidade a Deus que demonstram no dia a dia. Voltando para Timóteo, só que agora na 2ª epístola, nós vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2, o verso é de número 20. Aqui de um modo bem genérico, né? Paulo falando de uma perspectiva bem ampla, mas ele vai mostrar que dentro de toda e qualquer situação existem utensílios para honra e outros para desonra. Então que a gente reconheça esses de honra. Então ele vai dizer assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, a ideia de Paulo, dentro dessa analogia que ele está fazendo, é que dentro da igreja existem pessoas que vão ser dignas de ser honradas e outras não. Mas que o honrar não é um foco somente para os progenitores, mas sobre todos aqueles que são dignos de serem honrados, ou pela idade, ou pelo exemplo, ou pela posição que assumem diante de nós, diante da sociedade, diante da família e tudo mais. Então, é um padrão que se aplica a todo aquele que recebeu, foi investido de autoridade. Tudo bem? Vamos lá para 1 Pedro 3,7. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso número 7. Aqui, num contexto familiar, né? Depois a gente vai referendar lá com Efésios, capítulo 5, 21, mas aqui dentro de um contexto até familiar, vendo a responsabilidade de honrar uns aos outros dentro de um contexto familiar, e aqui então Pedro vai dizer assim em relação aos maridos, né? Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No início da perícope do capítulo 3, ele já havia falado para as mulheres, né, no sentido de serem submissas aos seus maridos, como o apóstolo Paulo já havia chamado a atenção para que elas respeitem os seus maridos e amem os seus maridos. Então, essa ideia que depois, em Efésios capítulo 5, verso 21,
é aplicado na ideia de sujeitarmos uns aos outros, de considerarmos uns aos outros como dignos de honra. Essa é a ideia. Então, a Bíblia sempre vai nos apresentar essa postura de sujeição em favor uns dos outros. O apóstolo Paulo também, em Filipenses, vai nos chamar de uma maneira mais clara a ideia de que devemos considerar, né, os outros como superiores a nós mesmos e dentro desse sentido glorificarmos a Deus, né? Então você tem, por exemplo, Efésios 5:21, alguém lê aí para mim. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é isso? Que é a ideia daquele que é cheio do Espírito Santo, né? A sequência lá do verso 18 ao verso 21, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aí você vê a questão da adoração, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, e depois o verso 21, que é para isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, esse sujeitar é reconhecer cada um como digno de ser sujeitado, né? Ou de colocar numa posição de superioridade, que é o que Paulo também já nos ensinou lá em Filipenses. Eu quero acrescentar esse verso aqui, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso de número 3. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros o quê? Superiores a si mesmo. Então há um padrão na perspectiva bíblica de que no trato a gente sempre honre uns aos outros, né? Que a acepção de pessoas é uma prática que é condenada pelas Sagradas Escrituras. O próprio Deus não faz acepção de pessoas, é assim que a palavra de Deus nos ensina. E que, portanto, embutido aqui no 5º mandamento, de honrar pai e mãe, aponta para uma postura de buscar me sujeitar e honrar e obedecer e andar, né, de uma maneira a reconhecer a posição de honra que cada pessoa tem que ter. É lógico que vão existir algumas situações, como nós já lemos alguns textos, pessoas que estão em determinada postura, numa determinada posição, que há uma expressão muito mais explícita, muito mais clara, né? No sentido que devemos honrar. Quando você vai, por exemplo, para o próprio texto do 5º mandamento, que aponta a figura paterna, materna, como digno de honra, como digno de respeito, submissão, de sujeição. Quando você vai, por exemplo, para Romanos 13, onde diz que devemos considerar as autoridades constituídas em honra, porque são ministros de Deus, né? E é interessante Paulo fazer essa questão, porque ele coloca como um sacerdote, né? Como aquele que exerce um serviço espiritual. Então, são situações, irmãos, que estão embutidas no 5º mandamento e que, de certa forma, deve nos conduzir a uma postura de respeito, uma postura ordeira, uma postura de submissão, de honra a todos aqueles que estão investidos de autoridade e de um modo muito mais amplo no convívio, né, geral com todas as pessoas, considerando cada um superior a nós mesmos. E esse princípio de considerar cada um superior é algo interessante, porque se nós fizermos isso, colocarmos isso em prática de fato, a nossa posição sempre vai ser uma posição ordeira, sempre vai ser uma posição em busca da harmonia, em busca do respeito, em busca do crescimento e nunca da confusão, da rebeldia e de tudo mais. Provavelmente, quando você vai lidar com alguém que está numa posição de autoridade, você trata aquela pessoa com mais sensibilidade do que quando você despreza a posição dela, né? Você vê, por exemplo, num jogo de futebol, né? Tá certo que alguns
alguns jogadores desrespeitam o árbitro, mas o simples fato do cara ter lá um cartão amarelo e um cartão vermelho no bolso, já faz o atleta chegar com a bola mais baixa, né, para peitar o juiz. Ele pode até num ímpeto fazer isso, mas na hora que o cara põe a mão no bolso, ele já, né? Não, professor, veja. Então, o fato dele saber que o outro está numa posição de superioridade e que pode, inclusive, aplicar uma sanção sobre ele, faz com que ele já se posicione de uma maneira mais centrada, né? Mais equilibrada. É a mesma coisa, você resolve fazer alguma infraçãozinha de trânsito e na hora que você vira, você dá de cara com a guarda lá municipal ou com o guarda de trânsito, né? Te pegou com a boca na botija, você não vai fazer nada, amigo. Você vai baixar a cabeça e torcer para o cara ter misericórdia de você. Por quê? Porque você sabe que o cara é superior a você e que se você chegar peitando, ele vai não só aplicar aquilo que deve ser aplicado, mas inclusive vai agravar a sua situação pelo fato da sua postura. Então, a ideia de Paulo é, se você já considerar todo mundo como superior, né, e alguém que tem uma posição de inclusive aplicar sanção sobre a sua vida, você já vai chegar mais tranquilo em relação a qualquer relacionamento. Né? Por que a gente cria, às vezes, situações embaraçosas no nosso dia a dia? Porque a gente já se coloca acima das pessoas. Né? A gente acha que tem direito. Eu costumo dizer, já pelo menos há uns 20 anos, que o grande problema da nossa geração é que é a geração do direito distorcido. A nossa geração, ela encarnou a ideia que ela só tem direitos. Só direitos. Né? Você nunca vê ninguém brigando pelos deveres. Você já viu greve, né? Porque os funcionários da empresa fez greve porque tem alguns funcionários atrasando na entrada. E o dever dele é chegar no horário. Então, os demais colegas resolveram parar para que aqueles que são os atrasados caem no entendimento e parem de chegar atrasado. Tem greve para isso? Não tem. Greve para exigir a prática de dever não existe. Né? Agora, greve para exigir os direitos, e às vezes direitos que nem são direitos, né? Que na verdade são mais frutos da manipulação política para ganhar voto em determinado momento, do que se transforma num tiro no pé, né? Não só do empresário, mas da própria empresa. É lógico que eu não estou aqui fazendo analogia contra nenhum direito trabalhista seu, mas eu me sinto no direito de falar isso, porque eu já fui funcionário público, concursado, eu como funcionário público sei que, infelizmente, né, não todos, obviamente que havia muitos funcionários públicos capazes, competentes e justos no exercício das suas funções, mas se tem um lugar, se você comparar a empresa privada e a empresa pública, se tem um lugar com maior número de picareta por metro quadrado, é dentro do sistema público. Tá? Não tem outro lugar. Você pode depois jogar pedra em mim, mas essa é a grande verdade. Porque no sistema privado é o seguinte, se você pisar na bola, tchau. Pronto, acabou. Agora no sistema público, cara, mesmo que você fizer um negócio sério, abre lá uma sindicância, aí sempre tem um amigo do amigo, deixa pra lá, alguém da ouvidoria, fala, então deixa, coitado, o cara estava passando por um momento difícil na vida, faz o seguinte, remaneja ele só, né? Põe ele lá para fazer qualquer outro serviço, tá? Aí o cara tá lá o guichê, uma fila tremenda, todo mundo esperando para pegar o remédio, que já é uma humilhação. Aí o cara simplesmente fecha o guichezinho dele, porque vai lá fumar, ele tem o direito de fumar. Aí ele vai lá fora, fuma, acende um cigarro atrás do outro. Aí você chega pro cara, você vai reclamar do cara, ele te aponta lá a plaquinha lá.
direito do funcionário público, que você confrontar o funcionário público no exercício da sua função, detenção de não sei quantos e tal, periri, pororó, multa, piriri, popopó. Aí fala, se você não quiser, tem aqui, aí ele pergunta, olha, mas tem aqui uns formulários para eu preencher para fazer uma reclamação, então, contra o fulano. Pronto, acabou. Aí você já deixa. Só perde para atendente de telemarketing, né? Que ali é campeã, que ali aquele povo ali tinha que olha, ganhar prêmio um atrás do outro, né? Porque se tem um pessoal que é treinado para te tirar do sério, é o atendente de telemarketing. O cara foi treinado para aquilo, né? Mas veja, a pessoa te desrespeita, você está do outro lado da linha, você não tem condição de resolver. Então veja, o fato de não honrar uns aos outros, irmãos, gera uma série de situações terríveis na sociedade. Se nós colocássemos em prática o princípio moral que as Escrituras nos apontam, a vida de todo mundo facilitaria, né? Mas o ser humano é pecador, despreza Deus, despreza a sua palavra, e o que é pior, né? Os crentes, que deveriam ser aqueles que dão testemunho, um exemplo, levantam a bandeira, às vezes também são os primeiros a pisar na bola, mesmo porque são frutos aí de uma geração de pelo menos 30, 40 anos, que nunca nem ouviram falar sobre princípio moral de ética cristã. Então ele acha que de qualquer jeito que ele está vivendo já está bom. Então, veja, nós estamos vivendo uma sociedade totalmente que despreza a honra e o respeito, né? E isso tem assolado as famílias. Quando você tira a autoridade dos pais, inclusive sobre a sanção na disciplina dos filhos, né, como a nossa sociedade tem feito, você acaba jogando a última pá de cal sobre o quinto mandamento, né? Porque os filhos já aprendem de casa que eles vão tratar o pai como igual e não como superior, né? Esse é o grande problema da geração de hoje. As crianças tratam os adultos como iguais, né? Não se tem mais o mínimo respeito, né? Antigamente o neto chegava em casa e ia pedir a bênção do avô e beijava a mão do avô. Hoje o neto chega em casa, o avô vai falar oi, ele dá um chute na canela do avô, ou então dá um soco na bunda dele, sai correndo, né? Esse menino, né? E os pais, é assim mesmo, é imperativo, não sei o quê. Então, cadê o corretivo? Não tem. Não, porque é proibido, agora não pode se falar disso, né? Esse princípio de disciplina física, isso é medieval, então a gente acaba gerando, né, crianças retraídas e parará, papapá. Não, na minha época gerava crianças obedientes, né? Hoje você cria delinquentes, né? Crianças que não te respeitam, crianças que não sabem falar as 5 palavrinhas mágicas lá, né? Não sabe cumprimentar, não sabe falar obrigado, não sabe falar por favor, não sabe falar oi, não sabe falar tchau, né? Então, nós estamos criando pessoas que, na verdade, vão conseguir piorar ainda mais essa sociedade. Por quê? Porque nós já sepultamos o quinto mandamento. Converse com os professores para você ver, né? E é culpa dos próprios professores também, né? Porque isso não foi do dia para a noite. Isso foi acontecendo, foi todo mundo tolerando, todo mundo aceitando, e agora é o prof. O prof. Né? O mano. Né? E outra, ameaça. Ó, pessoal, nós vamos fazer uma avaliação no final. Não, prof, aqui nós não vamos fazer avaliação, não. Não, que isso não vai dar prova para ninguém, não. Rasga a prova, eu quero ver, e aí, agora? Rasga lá a caderneta de nota do professor, falei, agora? Agora não tem mais nota, e agora? E fica por isso mesmo. É a pá de cal no quinto mandamento. Né? Os pais não têm mais
essa postura de ensinar essa hierarquia importante para a manutenção dos bons costumes. Então, está difícil, irmãos. Se a gente não começar a resgatar aí princípios da moralidade bíblica, o negócio vai complicar. Porque já estamos vivendo essa situação de que a criança se coloca como superior a todos, né? Ela é o reizinho de tudo e de todos. E se chega em algum lugar, alguém chama atenção, mas o que o senhor pensa que o senhor é? O senhor não é o pai dele, o senhor não é a mãe dele para chamar atenção? Na visão bíblica, o simples fato de eu ser mais velho que ele já seria suficiente para ele me honrar e respeitar a chamada de atenção que eu estou dando nele. E aí você fala, pastor, isso começou de hoje? Não, faz muito tempo. Meu primeiro ano de ministério, lá em 2000, né, depois já de ordenado, em Guarujá desde 97, mas como ordenado, finalzinho de 2000, primeira vez cheguei na igreja e fui chamar a atenção de das crianças lá, que estava colocando terror na molecadinha, né, nos amiguinhos, e depredando o patrimônio da igreja. Eu peguei o moleque pelo cangote lá, aí o pai falou assim, o senhor não tem direito de falar com meu filho. Na frente do moleque. Eu peguei e falei assim, vem cá, chamei duas testemunhas, falei, a partir de hoje, eu não sou pastor do seu filho. Eu não pastoreio ele. A responsabilidade espiritual desse moleque é sua. Seu pai, a responsabilidade desse moleque é sua. Foi a pior maldição que eu joguei na vida de um cara. Esse moleque se tornou drogado, foi o pivô do divórcio dos pais, fez a família virar um caco. Aí depois que a viola foi pro saco, aí o pai veio, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Mas você lembra o que aconteceu? Você sabe por que você está vivendo isso? Você tem uma ideia? Eu peguei dinheiro na época da Clarice, que era do consultório, para tirar o moleque da boca de droga. Porque o traficante ia matar o moleque. Aí o pai, onde foi que eu errei? Eu falei, vem cá que eu tenho aqui uma listinha para você. Eu falo tudo. E o primeiro passo que você errou foi aquele dia que eu chamei a atenção do seu menino, que você me desautorizou diante dele, na frente das pessoas, dizendo que eu não tinha direito de chamar a atenção do seu filho. Eu sou o pastor, cara. Você pode não considerar nada, mas espiritualmente falando e biblicamente falando, isso tem um peso que você não faz ideia. Então pensa bem. Oro por ele, para Deus restaurar. Graças a Deus, encontrei com eles recentemente, pelo menos o pai. Mas a história, irmãos. A vaca que foi para o brejo foi. Mesmo que você consegue voltar, ela vai voltar tudo lameada. Não tem mais jeito. Foi para o brejo. É assim? Então nunca mais é igual. Então cuidado. Isso não começou ontem. Nós estamos vivendo uma geração que está desconstruindo a importância da hierarquia e da honra. Você vai isso nas questões mais simples. Você tem que fazer lei para dar direito para o idoso. Você tem que fazer lei para dar vaga para o idoso. Você tem que fazer lei para que se respeite isso ou para que respeite aquilo. Coisas que deveriam ser naturais. Né? Você tem que criar leis do direito do idoso. O filho, ao invés de honrar o pai, o neto, ao invés de honrar o pai, o vô, ele é o pior tranqueira na vida, vai aproveitar do vô e da avó e sugar tudo que os velhinhos têm.
Agora, passou como? Quando nós chegamos lá atrás, quando a gente quebrou o princípio moral do 5º mandamento e começamos a achar que temos o direito iguais. E aí já não mais respeitamos as hierarquias, não respeitamos mais a idade, não respeitamos mais a posição social, não respeitamos mais nada. E vai piorar, viu, irmão? Infelizmente vai piorar. Né? A gente está na contramão, infelizmente. Então, dentro daquilo da nossa responsabilidade, o que nos cabe é ensinar aos nossos filhos sobre essa questão do honrar, até para o nosso próprio benefício. Porque se ensinar o seu filho a honrar pai e mãe, você está ensinando ele a te respeitar. Né? Agora, isso só vai ser válido na vida dele se ele te ver respeitando os seus pais. Você, mesmo adulto, já com filho, mas você tem ainda o seu pai e sua mãe vivo, então o jeito que você lida com seus pais vai servir de modelo para eles. A gente às vezes fica, os filhos saem de casa, não lembra mais da gente, não sei o quê, parará, papá. Tá, mas quantas vezes seu filho, enquanto criança em casa, viu você ligando para o seu pai? Viu você trazendo seu pai para almoçar contigo, sua mãe para almoçar contigo, ou indo na casa do pai, da mãe? Quantas vezes? Aí depois você reclama que o seu cresceu, foi embora e nunca mais te ligou, nem na Páscoa lembrou do seu. Só no Natal, porque na verdade ele ligou para perguntar se você comprou o presente dele. A gente tem construído isso, tem quebrado esse princípio de honrar. Mas vamos caminhar aqui, irmãos. A pergunta 126 vai nos dizer assim: qual é o alcance geral do 5º mandamento? Né? Nós já mencionamos isso de certa forma, mas vamos lá o que o texto diz. O alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos um para com os outros em nossas diversas relações com inferiores, superiores e iguais. É a ideia que o apóstolo Paulo, então, enfatiza de honrar e de buscar a paz com todos os homens, de ter uma postura de harmonia e da busca da paz. Como nós vimos em Efésios 5:21, sujeitando-nos uns aos outros no temor a Cristo. A ideia, então, de colocar todo mundo no mesmo patamar, de reconhecer como pessoas dignas de serem bem tratadas, né? E aí sim, obviamente, no diferenciamento da autoridade, então honrar aquele que realmente precisa ser honrado. O próprio texto de Pedro, vamos dar mais uma olhada aqui na 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17. Quando nós vemos esse princípio de vida, né, exemplar dos crentes para com as autoridades, né? Vou ler a partir do 13 aí, a partir do verso 13 aí, e depois a gente finaliza lá no verso 17. Acompanhe a leitura que farei. 1 de Pedro, capítulo 2, 13. Todos acharam? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos de que forma? Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honrai aquele que está instituído por autoridade. Desde que é a mesma visão que o apóstolo Paulo também apresenta em Romanos, mas é a ideia, em Romanos 13, mas é a ideia de que, então, pesa sobre todo crente a responsabilidade de honrar as autoridades
sujeitar as autoridades instituídas por Deus como uma maneira de glorificar e honrar o próprio Deus. Né? Essa é uma situação que para os nossos dias, inclusive, né, dentro dessa transformação política que nós estamos vivendo aí, talvez nos últimos 10 anos, que até 10 anos atrás era tudo muito tapado politicamente no Brasil. Né? A gente começou a acordar um pouquinho mais com essa questão de ideologia, de inclinações. Né? A gente votava igual a gente fazia votação na época de colégio para escolher a caipirinha da escola. Você votava na menina mais bonita. Era assim que fazia na escola? Eu, pelo menos, quando era na escola, tinha lá. Vamos escolher a caipirinha né, na época da festa junina. Você vendia voto lá para escolher a caipirinha. Vocês tinham isso aqui ou não? É só coisa de Barretos? Aqui também tinha? Aí você escolhe quem? A mais legal, aquela que é amiga de todo mundo? Não, que mais legal. Você vai escolher a mais bonita. Aí ganhava a caipirinha mais bonita. Né? E a gente fazia isso na política. A gente votava naquele que a gente achava que era o galã. Collor de Mello foi eleito por quê? Porque o cara tinha uma proposta de governo? Não. Ele foi vendido pelo marketing da época. O cara era galante, era atleta, andava de jet ski, tirava sarro no nosso Corcel, na nossa Brasília, falando que era charrete, que ele ia trazer carro não sei das quantas. Aí tá, votamos nele, levamos uma burdoada que até hoje o Estado paga a dívida aí do plano Collor, indenização para todo mundo, levamos uma daquelas, né? Aí depois, e assim foi. Só agora, 2010 para cá, que a gente começou a acordar um pouquinho, que a gente viu que ideologia política conta muito, né? E que você não vai votar no cara que está vendendo uma utopia. Mas antes, né, dessa situação, e agora com esse avanço, portanto, do entendimento político, um contraponto é que agora a gente está caminhando para o outro extremo. Nós que viemos no período do governo militar, havia lá uma centralidade, né, de respeito às instituições e tal, de cantar o hino nacional na escola toda semana, mãozinha no peito, né, de participar do desfile cívico, né, marchando bonitinho, com o uniforme da escola impecável. Então você tinha. Aí, agora, experimentamos aí, sei lá, 30 anos de outra perspectiva, e aí agora estamos indo para o outro lado, lá para o outro extremo. Que agora é tudo largado, tudo desconjuntado, ninguém respeita mais nada, ninguém respeita não sei o quê. E até mesmo aqueles que começam a ter uma visão mais lógica da perspectiva política, aí acha que para consertar as coisas é na base da porrada. Todo mundo estudava junto, né? Era a mesma coisa, não tinha branco, amarelo, negro, índio, estava tudo junto, tudo misturado, vivia em harmonia e havia respeito. Hoje, meu amigo, a gente fala que avançou, mas avançou para baixo, né? Avançou para pior. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque agora, como fruto natural dessa nossa realidade nova, e somado a essa geração do direito distorcido, você vê as pessoas desrespeitando as outras assim, de uma maneira na cara dura. Se eu defendo uma ideologia e você não defende, o problema é seu. Eu vou para cima do você. Né? Eu pego a sua foto, ponho na calçada, arranco a minha roupa e defeco em cima da sua foto. É uma manifestação. Olha que coisa linda. E a gente acha isso, que maravilha, hein? Né? Como se fosse, agora sim, nós atingimos
maturidade da democracia. Não, é maturidade da imbecilidade. Porque só está piorando. E tudo começou quando você perde o princípio moral de honrar uns aos outros. Quando era criança, o simples fato de você falar para sua mãe que você não gostou da comida, que você não gostava de comer de determinada coisa que era colocada na mesa, não gosto de bife de berinjela. Não gosto de bife de berinjela. Você falar um negócio desse, eu falo, mas peraí, cara. Isso era uma desonra para o seu pai. O pai lá se matando de sol a sol lá, né? Para pôr comida dentro de casa e final de mês, o trem apertado, punha lá um bife de berinjela. Se você falasse, era uma desonra de respeito, era levar e tal. Eu não me lembro muitas vezes, eu acho que eu apanhei do meu pai só umas 2 vezes. A minha mãe era todo dia, agora do meu pai eu acho umas 2 vezes só. Numa das vezes que eu apanhei do meu pai, que eu não sei como que eu fui parar debaixo da mesa sem mexer nas cadeiras, foi justamente um dia porque eu reclamei da comida que tinha sido colocada. Hoje, o que vai fazer para o almoço hoje? Não sei, não pergunto. Vamos esperar o Juninho acordar, nós pergunta para ele. Mas já são 11h30, Juninho, que hora que acorda? meio-dia. Aí a gente vê o que ele quer comer e a gente decide, então, qual que vai ser o menu dele. Aí o Juninho acorda 12h30. Oi, filhinho. Bom, meu rei, meu príncipe. O que o bebê quer comer hoje? 40 anos, Juninho, tá? O que o bebê quer comer hoje? Mamãe, eu quero McLanche feliz. Então tá bom. Aí chega lá pro popozão lá, o marido, né? Bem, o bebê quer Mac. Quer Mac. Mas agora? Agora. Não vai lá buscar não pra você ver. O Juninho chora, entra debaixo da cama, e aí a mãe olha pro pai e tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez? Agora é mais 40 anos pra gente ver se ele vai sair de casa. Porque agora você causou um trauma no Juninho. Cara, para com isso. Não se ensina mais o princípio moral do 5º mandamento. O que tem para o almoço hoje? Tá aí. Pronto, acabou, meu amigo. Honra o seu pai que trabalhou para pôr lá o bife de berinjela lá para você. Honra a sua mãe que ralou para não pôr só a berinjela inteira e fazer você comer cru. Ainda teve a criatividade de empanar e fazer um bife de berinjela. Olha que maravilha. Honra isso. Não gosto. Não faz isso. O que você gosta? Bolacha recheada. Eu tinha uma moça lá em Matão, até os 18 anos de idade, ela só tinha comido miojo e bolacha recheada. Lembra do cara? Mas não come comida? Não gosta. Não gosta? Como você não gosta? Não gosta. Você chegava, vocês não vão almoçar no almoço de confraternização dele? Então tá bom. Aí fazia o pratinho da minha. Bolacha recheada, todo mundo comendo lá macarrão com pé de frango lá, e eu bolacha recheada. Não gosto. Aí quer dizer, menino, 18 anos nisso, casou. Vai ter os filhos dela, o que vai acontecer com esses filhos? Fala pra mim. Vai dar problema, cara. Vai dar problema. Aí depois, não sei. Ai, pastor, meu filho tá com anemia. Tá com anemia. O que ele come? E hoje, bolacha recheada.
Você quer que eu te fale por que ele está falando isso? E aí você fala, pastor, o que isso tem a ver com o quinto mandamento? Tudo. Tem tudo a ver com o princípio moral do quinto mandamento. Então, é ensinar essa relação mútua entre todos. Nós vimos aqui em Pedro, vamos dar uma olhadinha em Romanos 12 agora. Romanos 12, verso 10. Estamos reforçando aqui a ideia desse princípio bíblico de honrar, né, da honradez em favor uns dos outros. Então vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 10 diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos o quê? Em honra uns aos outros. Parece que a nossa geração está na contramão e o que a gente deseja é desonrar um ao outro. É o geral, é o geral. Então veja, irmãos, por que chegamos nesse patamar? Porque desprezamos o princípio moral do quinto mandamento, o honrar pai e mãe. Né? Que dentro da visão bíblica é abrangente, um alcance muito maior do que simplesmente a figura do progenitor, a figura do pai e da mãe. Pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Inferiores aqueles que estão numa posição de submissão, de sujeição. Né? Nós vamos ver, por exemplo, Paulo falando sobre como que os servos têm que tratar com os senhores. Como que o filho tem que tratar com os pais. Como que os crentes têm que tratar com a autoridade. Né? Como o cidadão tem que se portar diante do rei ou do magistrado. Então, sempre a posição do menor para o maior. Só que também nós vamos ver as Escrituras tratando da posição do superior para com o inferior. Como que o rei tem que tratar com os súditos? Como que o patrão tem que tratar com os senhores? Como que os pais têm que tratar com os filhos? Como que a autoridade eclesiástica tem que tratar com as ovelhas? Ou seja, há essa via de mão dupla. Tudo bem? A pergunta 27 vai tratar da postura do inferior para com o superior. Então ele diz assim: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera, o respeito, né, em palavras e procedimentos. Fora a ideia desse respeito sincero em palavras e procedimentos, também a posição dos inferiores em relação aos superiores, como crentes, é de ter uma oração e ação de graças por eles. Nós vamos ver aqui vários textos, né, onde o apóstolo Paulo diz: orai pelo rei, intercedei por aqueles que estão investidos de autoridade, né, os homens, irmãos santas, lembra? Contexto de orar por aqueles que estão investidos de autoridade. O que mais? A imitação das suas virtudes e práticas de graça ou misericórdia. Então, o inferior, ele precisa olhar o superior, honrá-lo, respeitá-lo, orar por ele e seguir os modelos virtuosos estabelecidos por isso. Você pega o apóstolo Paulo dentro de um contexto de igreja, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o padrão daquele que está investido de alguma autoridade é viver de tal modo que ele seja exemplo e modelo para os outros. Né? Que é aquilo que a gente tem trabalhado, por exemplo, na formação de liderança. Tem muitos homens que muitas vezes não querem assumir um compromisso de liderança para a igreja porque sabem que vai ter uma responsabilidade a mais. Ou porque sabe que tem uma postura que é uma postura que não é digna de ser seguida. E aí ele não quer abrir mão disso. Ele fala: mas se eu for líder na igreja, eu tenho que abrir mão disso. Então eu não quero abrir mão disso, é melhor não ser líder da igreja. Porque é natural, se você assumir uma posição de liderança dentro de um contexto eclesiástico, você vai ter que dar o exemplo, você vai ter que ser modelo para as pessoas. Né? Que é uma briga insana minha sempre, porque parece que é um vírus.
O cara foi eleito num dia, no outro domingo ele não está mais na igreja. Só vai o dia que ele quer. Para ser eleito, o cara está de segunda a segunda na igreja. Cumprimento todo mundo, é amável com todo mundo, né? Interessado. Foi eleito, agora mandato de 5 anos, então eu sou presbítero de 5 anos, aí o cara some da igreja. Você nunca mais vê um infeliz. A não ser no último ano do mandato dele, ele volta. Então, agora eu voltei, viu, irmãos? E aí ele faz tudo de novo para ser reeleito. Depois some de novo. Tinha infelizes que a Constituição prevê o seguinte: o cara faltou determinado período nas reuniões, ele já é excluído. O que o cara fazia? O cara marcava no calendário lá, quando ia para vencer a sexta reunião que o cara não foi, aí ele aparecia. Aí participava da reunião. Aí zerava a conta. Aí sumia mais 5 reuniões. Aí na hora que ia dar, você falava, agora nós vamos tirar esse infeliz, agora esse cara vai cair. Aí o cara aparecia. E aí queria ainda brigar pelas decisões que teve nas últimas 5 reuniões que ele não estava presente. Não é um infeliz muito grande, um cara desse? Um cara desse aí, rapaz, o espeto do inferno para ele ainda é pouco, porque esse cara está prejudicando a obra em todos os sentidos. Ele não honra nem os próprios iguais dele. Sem falar na figura do pastor, que é o presidente do conselho. E o cara faz isso durante 5 anos. E aí a igreja, que tem hora que também, pelo amor de Deus, hein? Só Jesus na causa. Elege o cara de novo. Elege o cara de novo. Não vai dar. Então, veja, aquele que é superior, ele tem que estar ciente que ele tem que ter uma postura digna de ser imitada. E o inferior, ele tem que ter esse desejo. O que mais? A pronta obediência aos seus mandamentos e os seus conselhos legítimos. Se o pai, se a autoridade, tal, determinou alguma coisa, te mandou fazer alguma coisa, e é uma postura legal e um conselho legítimo, não tem nada de ilícito no que ele está pedindo, o que se espera é que você obedeça. O pai chega para você e determina alguma coisa. Você vai fazer tal coisa para o pai e tal. O que espera? O pai como autoridade sobre a sua vida? Que você obedeça. Que você cumpra aquilo que foi mandado fazer. Inclusive, Jesus usa uma parábola sobre um pai que tem 2 filhos e manda os filhos fazer determinada coisa. Um fala que vai fazer e não faz. O outro diz que não faz, mas se arrepende, vai e faz. E aí a pergunta é, qual filho obedeceu? Ou qual filho honrou seu pai? Aquele que mesmo inicialmente falou que não ia fazer, mas depois se arrependeu, foi lá e fez. Não é assim? Então, o que se espera quando o superior pede para você fazer alguma coisa é que você obedeça. Agora, se é um conselho ilegítimo ou se é um mandamento ilícito, tudo bem, aí é uma exceção. Mas se for dentro da normalidade, hoje os pais não dão nem mais atribuição aos seus filhos. Coitadinho. Coitadinho era do meu bisavô, que com 6 anos de idade foi trabalhar na roça, cara. E com 10 anos de idade tinha que encher lá não sei quanto, um pote, não sei quantos litros lá, puxando 32 metros de corda lá do poço. Dó do meu avô, que tinha que, com 8 anos de idade, pelar porco. E tirar a gordura para a mãe depois cozinhar. Agora, esses moleques até os 22 anos ficam só no computador, no videogame, cara. Se bobear, tá com 22 anos, ainda grita, mãe, acabei. Porque nem limpar o traseiro não limpa. E aí você fala assim, meu Deus, por que nós estamos vivendo essa crise de moralidade nesse mundo?
Porque nós quebramos o princípio moral do 5º mandamento, irmão. Ensina a criança no caminho que deve andar. Dê limites claros para ele desde a mais tenra idade. Coloque atribuições para ele. Manda o filho fazer alguma coisa. Hoje você manda o filho fazer alguma coisa, você chega em casa. Juninho, você fez? Ah, pai, não deu tempo. O que eu vou fazendo? Free Fire. Estava na competição. Estava na competição. Né? Não, eu estava assistindo Netflix. Ah, eu não falei para você fazer isso, fazer aquilo, arrumar isso, arrumar aquilo. Pôr o lixo na rua, arrumar sua cama. Ah, pai, já vou desarrumar de novo mesmo. Amigo, não é pelo fato de arrumar ou desarrumar. É só que eu mandei, você tem que fazer e pronto, acabou. Eu tenho um grupo aqui, do grupo 3º colegial do colégio. Tem hora que eu acho que eu acompanho o grupo do berçário. Pô, é tudo moleque de 17, 18 anos, cara, é 3º colegial. É tudo marmanjo. É as mães que brigando no grupo aqui, cara, mandando, coitada da coordenadora, eu não conheço. Eu tô no grupo, nunca falei não pus um ponto no grupo. A responsabilidade de saber o horário de aula é dela. A responsabilidade de colocar na agenda o dia de prova é dela. Se vai ter aula à tarde, se ela tem que ir a pé, o problema é dela. Aí você fica aqui as mães brigando. Ah, mas o Juninho vai ter que voltar. Sai 20 para 1 e vai ter aula às 2 horas de novo. Vai dar congestão no Juninho. Aí fica brigando aqui no grupo. Ah, cria vergonha na cara. Essas mulheres não têm o que fazer na vida, cara. É sério, eu posso tirar um print e mostrar. É coisa ilógica. Nós não estamos falando do menino do berçário, que tem que ter, você leva lá 3 mamadeiras, porque ele tem que mamar durante não sei quantas horas lá, tem que dar uma mamadeira para ele. Não, nós estamos falando de moleque de 17 anos de idade. Que o pai tem que brigar, porque, a mochila do Juninho está muito pesada. Meu amigo, então faz o seguinte, tira o Juninho da escola e manda ele trabalhar de servente de pedreiro, para você ver o que é pesado. O infeliz vai de carro, a mamãezinha deixa o cara lá na frente da escola. Desce o cara, só falta catar o moleque no colo, junto com a mochila, por dentro da classe de aula, com ar condicionado. Tanto é com os moleques, você vê os moleques lá, você fala, meu Deus do céu, tudo lutador de sumô, porque só come e dorme. Aí a mãe brigando no grupo porque a bolsa está pesada. Que raio de homem vai ser um cara desse? Fala pra mim. Primeiro dia depois do serviço dele, que o patrão dele chegar e dar uma dura nele, firme colocada, a mãe vai lá no outro dia brigar. Olha, eu vim avisar que o Juninho não veio hoje, que ele ficou muito chateado com o senhor. Porque o senhor falou algo com ele aqui para ele fazer o serviço dele que ele não estava fazendo, e ele ficou muito chateado, está chorando no quarto. E eu vim aqui para avisar para o senhor que o senhor foi muito malvado com meu filho. E o Juninho não vai voltar mais aqui. O senhor vai lá pedir desculpa para ele primeiro. Só vai faltar isso acontecer, cara. Aí você fala, não, onde que erramos? Quebra do princípio moral do 5º mandamento. Coloque responsabilidade. Dê obrigações para o seu filho fazer. Respeite, obviamente, a idade. Mas coloque obrigações para ele fazer. Ele tem que se sentir útil e tem que ser obediente. Vamos ver alguns textos para referendar isso aí, tudo que nós falamos aqui. Vamos lá, Gênesis 9.
Deixa eu voltar aqui. Gênesis 9, 23. Alguém quer ler para mim, por favor? Ótimo. O superior, às vezes, pode fazer besteira na vida, né? Noé encheu o caneco, ficou peladão. E aí os filhos, né, com exceção de Cã, mas os filhos, Sem e Jafé, pegam uma capa, vão de costas para cobrir o pai, para não desonrá-lo no sentido de ver a sua nudez. Uma postura de extrema submissão do inferior até quando o superior faz o que não devia ter feito. Hoje, o filho tira foto, põe no Facebook. Olha o meu pai aqui, depois de tomar todas no Réveillon. Tira. Não é isso? Aí você fala, o que aconteceu? Quebra do princípio moral do quinto mandamento. Não há mais respeito. Nem quando a outra pessoa faz coisa errada, você deveria preservá-la. Hoje não tem isso não. Se eu puder, né, desonrar o meu pai publicamente, isso é um troféu para mim. Um troféu. Eu quero desonrá-lo publicamente e não quero honrá-lo publicamente. Quantas histórias a gente tem, né, de filhos. Você vai ter lá um evento na escola lá, o filho fala, pai, não vai não. Não vai não. Ou nem fala pro pai que vai ter, né, atividade. Aí depois ele fala, fulano, você não foi lá na comemoração do Dia dos Pais? Não, não estava sabendo, o Juninho não falou nada. Ô Juninho, por que você não falou? Não, pai, olha o jeito chorando, pai. Botina suja de terra, de estrume de vaca, pai. Você vai chegar na escola desse jeito, o outro vai rir de mim. Meu amigo, mas é daquele estrume de vaca que ele põe comida lá para você comer, seu infeliz. É que aquela mão cheia de graxa, que ele põe um teto sobre a sua cabeça, seu miserável. Só que você perdeu o princípio do quinto mandamento. Então você não honra. Eu sei da história de uma moça que a mãe era doméstica. E a moça se emperiquetava inteira, né? Aí uma vez viram ela com a doméstica, perguntaram se era a mãe dela, ela falou, não, é empregada da minha casa. E assim são várias histórias, né? Aí você fala, o que aconteceu? Quebra do princípio moral do quinto mandamento. Vamos lá. Malaquias 1:6 nós já estudamos, né? Falta de honra ao Senhor. Vamos dar uma olhada aqui. Levítico 19. Verso 3. Vou ler a partir do verso 1. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala, que é repetição, né, das leis. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. A parte inicial do verso 3 diz, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. E depois guardará o meu sábado, que é a ideia, e respeitará o próprio Deus. O verso 32 também nos chama a atenção, quando diz assim, diante das cãs, o cabelo branco, né? Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião,
e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Na minha época, as pessoas mais velhas eram honradas. Hoje, a gente passa por cima, rapaz. E nem olha no retrovisor. Não se dá atenção, não se ouve mais as histórias, não se levanta para dar o lugar no coletivo ou na instituição. Não é assim que acontece? E o padrão moral de Deus é de honrar os mais velhos. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Hoje velho é um estorvo na nossa sociedade. Por que nós chegamos a esse patamar? Quebra o princípio moral do quinto mandamento. Nós deixamos de ensinar isso para os nossos filhos. E se não mudarmos nada, vai piorar. Nós não ensinamos o respeito aos professores, nós não ensinamos respeito aos policiais, nós não ensinamos mais respeito ao pastor, nós não ensinamos mais respeito a todos aqueles que exercem qualquer tipo de autoridade. E pelo contrário. Os filhos tiram sarro e a gente ainda dá risada de um tempo. Quebra do princípio. Ora, vamos, depois se você tiver tempo, pega os textos, ou então vai lá no próprio catecismo, esses textos estão todos lá. Ainda dentro da pergunta 127, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Vamos lá. Além dessas que nós colocamos, né, honrar os superiores, devida reverência, sincera palavras e procedimento, a oração, a imitação das virtudes e a pronta obediência dos seus mandamentos e conselhos legítimos, nós temos ainda a devida submissão às suas correções. Hoje o avô chama a atenção do neto, o neto olha, você não é meu pai. Fala assim pro vô. O vô vê que o moleque está fazendo alguma coisa. Não faz isso não sabe. Você não é meu pai, você não é minha mãe. BHH. Aí o filho chega. Aí é demais, né? O Juninho é demais. Nossa, olha, é difícil, ele é demais. Fazer o quê, né, pai? As crianças de hoje são assim. Estou falando alguma besteira aqui, irmãos? Alguma coisa que não acontece no nosso dia a dia? Aí você fala, por que chegou nisso? Quebra do princípio moral do quinto mandamento. Vai lá dar um beijo no seu avô. Vai lá dar um beijo na sua avó. Vai lá dar um beijo na sua mãe. De vez em quando tem que lembrar em casa, né? Você chega, fulano, que não? Senhor. Aí você lembra, sim, senhor. Mano. Eu tava pra brigar. Mano, eu não sou seu mano não, cara. Continuo sendo seu pai. Tá tão acostumado, né? Às vezes solta, às vezes sai. Eu tô brincando com a Heloísa, porque foi uma situação assim no trânsito hoje. Mano, esse cara... Não sou seu mano, né? Não, eu tô falando de modo geral. Ela nem me distratou. Era uma situação, mas eu já aproveitei. Não sou seu mano, não. Mas veja, é aí, quando você mesmo não vai quebrando essas coisinhas, irmãos, eu até hoje, rapaz, às vezes até meio constrangido, né? Porque hoje eu marmanjão, mas eu me sinto mal do lado da família da minha mãe. Se eu encontro os meus filhos, se eu não peço bênção pro cara. Parece que falta um negócio. 47 anos, 3 filhos, mas enquanto os meus tios, que bênção, que bom que tô, me faz falta.
Tá certo que eu não convivo muito, não encontro muito, mas toda vez que encontro, eu sinto, porque desde pequeno foi ensinado que eu tinha que fazer o quê com eles? Honrá-los, pedindo bem. E tinha tio que a diferença é, sei lá, 10 anos de diferença. Naquela época, as famílias eram grandes, então o último, o filho caçula, tem 50 e poucos anos, né? Meu tio e eu com 40 e pouco. E mesmo assim, me ensinava a fazer o quê? Pedir bênção de tio. Respeitar, irmãos. Perdemos isso. E quando eles vinham nos corrigir, os próprios pais chegavam para nós assim, mas por que você está boquejando aí? Seu tio não falou que você está errado? Obedece seu tio. Aí a gente passava a cabeça. Hoje, você não é meu pai, senhor. Ah, cala a boca. Não é assim? Além dessa devida submissão às suas correções, a fidelidade aos superiores, ser leal, né? A defesa, defender a honra deles, a manutenção das suas pessoas e autoridades, conforme os seus diversos graus e naturezas de posições. É incrível, né? Isso aí, os nossos filhos, se não aprendem isso, sofrem, porque coisa recente. Faculdade, adulto está na faculdade, ia ter lá um evento lá, batizado dos bichos, sei lá, eu quero uma festa. Aí adulto falou, não, eu não vou participar, tal. Aí chegou uma das meninas, que se diz cristã, chegou para adulto, você não vai? Não, eu não vou, nesse tipo de festa não vou, tem outras coisas para fazer, tem coisa que na igreja, eu não vou. Seu pai não deixa, porque seu pai é pastor? Não é uma questão do meu pai não deixar, é uma questão até do princípio meu, eu não vou. Ah, que isso, eu não precisa ficar sabendo. Fala que você vai estudar. Mas aí dentro do dever de honrar pai e mãe, é justamente a manutenção da sua pessoa, da sua autoridade. Mesmo que ele não esteja vendo. Você não vai obedecer porque você está debaixo das vistas do seu pai e da sua mãe. Você vai obedecer porque é o certo a fazer. E mesmo se o seu pai morrer, sua mãe morreu, você vai agir em defesa da honra deles porque é o certo a fazer. Meu pai não aceitaria que eu fizesse tal coisa. Minha mãe não gostaria que eu fosse em determinado lugar. E eu vou respeitar. Já até morreu, virou filho. Não tem problema. É a honra do meu pai e da minha mãe, cara. Quem não entende o princípio moral do quinto mandamento, para ele é loucura. Mas para aquele que sabe, e sabe que essa postura, inclusive, em última instância, está honrando o próprio Deus Criador, ele vai fazer. O que mais? Suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor. O superior, irmãos, ele não é Deus, ele vai errar. Mas a minha posição para honrá-lo é a figura dos filhos de Sem e Jafé. Não é porque o pai tortou o caneco lá, caiu pro chão pelado, que nós vamos tirar selfie do pai e ainda pôr no Facebook. Não, eu vou ainda preservar a figura do meu pai, vou pôr uma capa, vou cuidar dele ainda, para que a imagem dele não seja denegrida, não seja chotada e tudo mais. Então, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que seja uma honra para eles e para o seu próprio governo. E aí você tem uma série de textos bíblicos que referendam essa postura de que o inferior deve honrar desse modo que o catecismo nos apresenta aqueles que estão numa posição de superioridade, seja a figura do pai, seja a figura da mãe, seja a figura do magistrado, ou do professor, ou do pastor, ou seja eu do presbítero, ou de qualquer pessoa mais velha que porventura esteja numa posição de superioridade à sua realidade. Esse é um padrão moral que o quinto mandamento nos ensina. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Tranquilo? Mais uma vez eu quero fazer menção que esses textos aí estão também registrados lá no catecismo, né? Então se você tiver acesso, lembrando que
na página da igreja, lá na parte de downloads, você tem lá esse material para baixar no seu computador, caso você queira, né? Os símbolos de fé da igreja, o catecismo maior, o breve catecismo, a confissão de fé, e aí dá para você acompanhar, é só procurar lá a pergunta 127, você vai ter todas as citações, e aí com mais vagar você vai estudar cada um desses textos. Já. Perguntas, irmãos? Tranquilo? Vamos ver aqui o pessoal da internet. Não tem pergunta, só o pessoal se manifestando aqui, tudo bem. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente entra na pergunta 128. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Então, aí vê atitudes que caracterizam a prática pecaminosa quando em relação àqueles que estão numa posição de superioridade. Está tudo bem até aqui, irmãos? Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que dentro da ética cristã, o princípio moral da honra aos superiores é essencial para a manutenção dos bons costumes na vida pessoal, na igreja e na sociedade. Se você não quer... E outra, quando você quebra esse princípio, você abre portas para tragédias familiares. Hein? Porque quando o desrespeito, a desonra, entra dentro de um contexto de relacionamento familiar, aí você abre a porta para qualquer desgraça. Para toda e qualquer desgraça. Porque o filho que te desrespeita hoje é o mesmo que amanhã te agride, é o mesmo que amanhã agride o irmão, é o mesmo que agride o tio, é o mesmo que cria confusão, e que numa besteira gera uma situação às vezes até pior. Né? Às vezes você tem histórias aí de brigas familiares e, na verdade, quando você vai ver, por que teve aquela briga? Porque desrespeitaram um ao outro, não respeitaram a figura do pai, a casa do pai, a memória do pai. E aí irmãos brigam, se ferem, se machucam, até se matam. Então somente porque quebrou o princípio moral do quinto mandamento. Tudo bem?